Olá, nesse vídeo vou dar orientações sobre a escrita científica para um texto científico na área da saúde. Eu sou Daniel Mendes, este é o canal Academia da Pesquisa. O objetivo desse vídeo é dar orientações para uma escrita científica produtiva, lembrando que a boa pesquisa é um pré-requisito. Se você faz um bom projeto de pesquisa, uma boa pesquisa científica, aí fica mais fácil de escrever o texto científico. A primeira orientação que dou é começar pela estrutura do texto. Deixe as construções gramaticais para o final, faça primeiro um esboço da estrutura. Isso porque se o processo de leitura é linear, ou seja, nós lemos de cima para baixo, da esquerda para a direita, o processo de escrita produtiva ele é modular. Escreva em módulos, faça um esboço em módulos do texto, isso pode ser feito em papel, pode ser feito num editor de texto, no computador, tanto faz, mas escreva a estrutura do texto primeiro e o esboço. Depois de escrever o esboço do texto, escreva o manuscrito, o rascunho do manuscrito. E aí você deve escrever o máximo possível, com um fluxo livre de ideias. Não se preocupe com o limite de palavras, aproveite tudo aquilo que vem à mente, escreva à vontade. Depois do esboço do texto, o rascunho com o máximo de ideias possíveis, sem limite. Organize os parágrafos, porque o parágrafo é a estrutura básica do seu texto. A primeira frase contém normalmente a ideia central do parágrafo. As frases seguintes e subsequentes, elas estão relacionadas à ideia central até chegar à conclusão do seu parágrafo. Para organizar a escrita produtiva, assim, primeiro faça o esboço da estrutura do seu texto e depois o rascunho, escrevendo sempre em módulos de texto. A grande vantagem de escrever em módulos de texto é que você pode escrever em vários momentos durante o dia sem precisar voltar à leitura para tudo que você escreveu antes. Depois de escrever o rascunho, preocupe-se com a edição e revisão do texto. Na edição do texto, você vai organizar o seu texto em sentenças completas e aí sim organizar os parágrafos na ideia central, no desenvolvimento e na conclusão. Ao ler os artigos para colocar em cada parágrafo do seu texto científico, evite simplesmente citar as informações dos artigos, somente descrever os dados. Interprete os dados e coloque no seu texto. A revisão do texto é feita normalmente em duas partes. Primeiro com foco na estrutura e no conteúdo, depois com foco nas sentenças e nas palavras. A revisão da estrutura e do conteúdo depende do tipo de texto que você está escrevendo, se é um artigo de revisão ou um artigo original. Veja só a estrutura de um artigo de revisão. Na introdução, o primeiro parágrafo é o contexto geral, depois o contexto específico da sua revisão e a justificativa e o objetivo. Normalmente no objetivo de um artigo de revisão é mostrado aqui o que o leitor irá encontrar no texto. Depois no desenvolvimento, os vários tópicos ou as seções que vão ser escritas, que vão ser desenvolvidas no artigo, as seções divididas em parágrafos completos. E a conclusão do artigo de revisão, você retorna ao seu objetivo mostrando as implicações atuais e descreve áreas ainda não resolvidas com implicações futuras. E reveja a estrutura do artigo original. Na introdução, o contexto geral, depois a problematização, que é a questão da pesquisa, a lacuna do conhecimento a ser respondida com a justificativa e o objetivo do artigo. O método descrito no artigo científico com todos esses pontos, primeiro as considerações éticas, depois descreva a população de estudo e o local, quais procedimentos foram feitos nessa população de estudo, quais foram as variáveis coletadas e as análises estatísticas feitas. Seguindo nesse checklist sobre como rever a estrutura do artigo científico, nos resultados, primeiro você mostra as características da amostra, depois os outros achados, caminhando até o achado principal e as outras análises.
Na discussão do texto, no primeiro parágrafo, você explica o achado principal, depois segue a sequência dos resultados, explicando todos os resultados e discutindo com a literatura. Mais adiante na discussão, você mostra os benefícios do seu estudo e depois as limitações. E para a conclusão de um texto científico, de um artigo original, normalmente o autor retorna ao objetivo, mostrando implicações práticas e perspectivas futuras da sua pesquisa. Depois de rever a estrutura e o conteúdo, seja de um artigo de revisão, seja de um artigo original, você faz a revisão do texto. Aí sim, preocupe-se com as sentenças, com as construções gramaticais e com o limite de palavras normalmente imposto pelas revistas científicas pela publicação que você deseja. Costume usar frases curtas e remova adjetivos ou palavras exageradas do texto. Cada frase escrita é importante, não desperdice o seu tempo e o tempo do leitor. Preocupe-se com cada frase do seu texto em mostrar uma informação importante ao leitor. Algumas orientações finais: sempre coloque-se no lugar do leitor ao ler o seu texto científico. Conecte os pontos, as ideias, não deixe essas conexões somente para o leitor. Mostre para ele as conexões do seu texto. Lembre-se que escrever é difícil, especialmente o rascunho. Portanto, aproveite o esboço, escreva o rascunho em módulos e depois você faz a revisão do seu texto, adequando ele às normas da revista que você deseja publicar. Escrever o rascunho é difícil, mas fazer a edição e a simplificação do texto com a revisão, isso é mais fácil. Portanto, gaste tempo editando e revisando o texto. Desta forma, lembre-se que a escrita científica é modular. Foque primeiro na estrutura, fazendo o esboço, depois escreva o rascunho livremente, edite, revise, edite novamente o texto e revise até o ponto que você considerar adequado ou até terminar o seu prazo para liberação do texto científico. Este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe as dúvidas nos comentários que eu respondo.